Meu amigo, minha amiga, para você perceber a ousadia, a garantia de impunidade que estamos vivendo hoje no Brasil, além da violência corriqueira, né, que sempre teve, nós sempre tivemos uma violência generalizada no Brasil, né? Assalto a banco, roubo de carro, roubo de casa, assassinato. O crime organizado brasileiro tem se qualificado, se organizado cada vez mais, e sua ousadia acontece pela impunidade, pelo controle que esse crime organizado tem sobre as forças policiais, através da corrupção e através da manutenção do poderio bélico, que é visto, né, por todos nós, de que o crime organizado está na frente das forças policiais. Mas na questão do crime político, desde o golpe, as forças policiais que guarnecem os golpistas, que estão dentro da polícia militar, dentro do exército, dentro da polícia judiciária, né, dentro da polícia federal e das polícias civis. Após a prisão do presidente Lula, isso fica cada vez mais cristalino, mais perceptível, mesmo para aquele que não tem atenção sobre esses fatos durante o seu dia a dia, por N razões. Foi o assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, foi a prisão do presidente Lula, foi ataques ao acampamento, né, de várias maneiras, foi o tiro, né, e agressão a tiro dentro do assentamento, do acampamento Maria Letícia, lá em Curitiba. E agora, ontem, né, um delegado foi protegido, né, pela polícia para declinar todo o seu fascismo e todo o seu fundamentalismo. E o fascismo e o fundamentalismo religioso é o perfil dessa polícia, é o perfil desse judiciário. Dallagnol, por exemplo, é um pastor metodista. E este delegado também se diz pastor de uma dessas igrejas, entra, invade, né, faz o vandalismo, agrediu pessoas e destruiu equipamentos do acampamento Lula Livre. Ele é delegado da Polícia Federal. E até agora nada aconteceu com ele. Nada aconteceu com ele. A Polícia Federal diz que não vai fazer nada, né? O homem que agrediu as pessoas, destruiu os equipamentos, Lula Livre, é delegado da Polícia Federal. Ele frequenta a mesma igreja evangélica que Dallagnol, o Jesus da Bíblia, prega o amor e respeito ao próximo. Já o Jesus que ele e Dallagnol acreditam deve pregar a violência, o desrespeito, a difamação e a destruição do poder, da coisa alheia, né, do bem público. E fundamentaliza isto na sua ação contra, né, o presidente Lula e contra as pessoas que não pensam que nem ele. O nome do cara é Gastão Schaeffer, né? Ele é diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Nós estamos sob esta proteção. Nós corremos o risco de um guarda de trânsito nos atacar, e porque não gostou da cor do nosso carro, como a gente já viu, né, nos filmes de Bang Bang, ou nos filmes policiais norte-americanos, o cara chega, quebra a lanterna do nosso carro, a sinaleira do nosso carro, e pode nos multar, porque ele é o onipotente, ele é a força policial que representa esse Estado fascista,
esse Estado fundamentalista. Porque não há o combate generalizado das grandes mídias. O povo não fica sabendo de que isso acontece. Porque é mascarado, é manipulado pela grande mídia esse tipo de acontecimento. É contado de uma maneira diferente. Né? Mas, e sempre tem um mas na nossa vida, a gente sempre vai continuar lutando contra esse tipo de questão. E, em especial, eu tenho um carinho muito importante, muito grande, pela questão da saúde pública. Isso não é segredo para ninguém. Tenho uma admiração pelo planejamento, pelo ideário, pela ideologia cubana. E isso se justifica nas práticas do povo cubano. Tive uma grata experiência de trabalhar em torno de quase 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, com uma equipe de médicos cubanos aqui no Brasil, aqui em Viamão, né? Isso está no meu currículo profissional, né? Tive esta experiência e esse prazer de ser um trabalhador em saúde pública. Além de defender o SUS, trabalhei no SUS, utilizo o SUS. Então, falar sobre Cuba é muito gratificante, né? Por experiência própria e por experiência intelectual, de busca de saber e de estudar o que Cuba faz para o seu povo e, em especial, para a saúde pública mundial. Então, Cuba é o primeiro país do mundo a eliminar a transmissão do vírus HIV de mãe para filho. A OMS diz que a ilha conseguiu o feito inédito de erradicar a transmissão do vírus HIV e da sífilis. Todo ano, cerca de 1.400.000 mulheres com HIV engravidam. Se não recebem tratamento, as chances de que transmitam o vírus ao bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação variam entre 15% e 45%. Portanto, é um grande desafio conseguir romper esse círculo vicioso que favorece a perpetuação de um vírus combatido há décadas sem uma cura efetiva. E é justamente isso o que Cuba fez, tal como reconheceu oficialmente a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Em cerimônia na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, o escritório regional da OMS em Washington, a Organização Mundial da Saúde entregou a Cuba a primeira certificação do mundo que estabelece que um país cumpriu o duplo desafio de eliminar a transmissão do HIV de mãe para filho, bem como da sífilis congênita. Isso aí é uma vitória, né? Isso é uma vitória para Cuba, que desde 2015 vem na vanguarda desse atendimento. Então é fundamental que a gente sempre relembre, né, esses feitos que a ilha caribenha consegue, né, para o mundo, para a vida humana. É sempre bom a gente referenciar esse tipo de conquista. E também a gente tem a reforma trabalhista, né? Essa reforma trabalhista foi apresentada, foi votada, ela teve
a sua aprovação, foi criado uma MP, né, que daria uma reforma na reforma trabalhista, iria em tese melhorar alguns itens, e essa reforma já está, e essa MP, aliás, não foi votada pelos nobres edis do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional. Então, o que vale é a reforma trabalhista, e ela já está fazendo seus efeitos positivos e importantes em diferentes esferas, afirmou o ministro nessa quinta-feira, dia 3 de maio. O nome do ministro é o Ives Granda Filho, do Tribunal Superior do Trabalho. Abre aspas. Apesar da resistência, é possível identificar os efeitos da reforma trabalhista em 4 eixos diferentes: a flexibilização das relações do trabalho, o surgimento de lacunas na legislação anterior, a simplificação do processo trabalhista e o início de um processo de reforma sindical, apontou o juiz. Tá? A declaração de Granda Filho foi feita em evento sobre a reforma trabalhista promovido pela União Nacional de Entidades de Comércio e Serviço, a Unesques, que também contou com a participação do relator da reforma na Câmara, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. O início da reforma sindical, explicou o ministro, se dá justamente pelo fim da contribuição obrigatória, determinada pela nova legislação. Havia alguma coisa muito errada no Brasil, como é possível haver mais de 17 mil sindicatos no país, enquanto nos Estados Unidos o número chega à média de 190. Na Argentina são cerca de 90 sindicatos. Então este povo, né, está festejando que, por não haver mais o imposto sindical, por não haver mais o direito de recorrer, porque o trabalhador, se perder, vai ter que pagar as custas e vai ter que pagar indo patrão. Então não tem nenhuma garantia para o trabalhador de que a Justiça do Trabalho vai fazer a sua parte. Então é bem importante a gente saber que esses efeitos são comemorados por esse tipo de gente, para o trabalhador se perceber de que a Justiça, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, também faz parte do golpe. Também está alinhado com os tais dublês, né, de rico. Essa gente são os grandes pitbulls da defesa golpista neste país. O que requer da classe trabalhadora, dos pobres desse país, se unirem. Se não tiver unidade, não teremos direitos, não teremos justiça nesse país, não teremos a quem recorrer. E não tendo a quem recorrer, entraremos em vias de colisão, aonde que o resultado será desfavorável à classe trabalhadora, aos pobres. Porque nós não tendo para quem recorrer, vamos tentar fazer as coisas pelas próprias mãos. E quem sai perdendo, nestes casos, sempre é o trabalhador.
A gente vai para nossos apoiadores aqui e já voltamos.